Olá, pisciano! Olá, pisciana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas! Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Piscianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de janeiro de 2026. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar com o seu momento, combinados? Bora lá, vamos ver, espiritualidade, respira fundo comigo, pisciano. Para que a gente possa se conectar no aqui, no agora, com presença, com intenção. Já começar esse 2026 em janeiro com o pé direito, com o pé esquerdo, com as duas mãos, corpo inteiro alinhado. Espiritualidade, mensagem geral para o signo de Peixes. Uma nova perspectiva se apresenta em janeiro de 2026, pisciano. Pisciano, aqui a gente tem algo que se apresenta como uma forma melhor, digamos assim. É como se tivesse um caminho melhor a ser percorrido, principalmente em relação a algum relacionamento, tá? A gente pode estar falando de relacionamento pessoal, de relacionamento profissional, de relacionamento amoroso. A gente abre a sua leitura com a carta positiva, né, do mês de janeiro, como a carta do enforcado. A carta do enforcado, nessa posição, ela vem dizer para você não se preocupar muito com o que é externo, não se preocupar muito com o que é, com o julgamento do outro, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Eu tô num relacionamento que as pessoas vão julgar esse relacionamento, mas eu me sinto bem. De dentro do relacionamento, falando, eu me sinto bem, eu me sinto iluminado. E as pessoas do lado de fora não entendem muito bem isso. Pode ser por uma questão de idade, né, diferença de idade, ou então por uma questão, não sei, até de posicionamento político, questão de cor, questão de, não sei, tem alguma questão aqui que não é bem-vinda, não é muito bem vista, digamos assim, principalmente no seu âmbito profissional. Ou então, né, levando para o âmbito profissional também, eu posso estar falando assim, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero mudar alguma coisa dentro da minha vida profissional, mas não vai ser muito bem visto do lado de fora, pelos meus familiares, pelos meus amigos. É alguma coisa que vai fazer muito sentido para você. Porque o enforcado é aquele que quando você olha de fora, muitas vezes você se questiona, né? Por que ele está de cabeça para baixo? Por que ele fez? O que isso... Só que de cabeça para baixo é a maneira como ele consegue se iluminar, né? Tanto que o enforcado, ele fica de cabeça para baixo para enxergar as coisas de uma nova perspectiva, e o momento que ele está de ponta cabeça é onde a iluminação dele vem, é onde ele encontra o maior poder, entende? E aqui é muito sobre isso. Pode ser que exista algum julgamento em relação a alguma atitude que você fez, pode ser que exista alguma coisa que venha, sabe, uma fofoca, alguma coisa assim, só que é de fora para dentro é uma coisa, mas de dentro para fora, de você para o externo, a situação é diferente. Não se preocupe tanto, tá? Porque uma vez que você não se preocupa tanto, você tem maturidade emocional para seguir e lidar com outras áreas da vida que vão pedir mais atenção. Aqui a gente está falando um pouco de novos caminhos que se abrem, de novos caminhos que se apresentam e que de fato vão ser importantes. A gente pode estar falando aqui, por exemplo, eu por muito tempo estava me dedicando na minha vida de relacionamento. E agora, minha vida de relacionamento já não é mais um problema. E aí eu começo a entender quais são as minhas próximas prioridades. Ou então, por exemplo, eu estava me dedicando muito no trabalho, mas agora eu quero... Meu trabalho já não é mais tanto a grande questão, né? Não é nenhum problema. A grande questão da minha vida. Quais são as outras coisas que eu preciso me dedicar? Entende? É como se o foco principal da sua vida mudasse. Você entendesse que existe uma outra coisa que vai exigir mais atenção de você agora, tá? E isso é muito positivo, porque quando eu falo de você entendendo uma outra questão, né, a gente tem a carta do louco, seguindo um novo caminho, vivenciando uma nova jornada, observando novas coisas, explorando novas oportunidades, é porque você tem oportunidade.
né? Só vive essa possibilidade do novo caminho, só vive essa possibilidade da nova oportunidade, do experienciar, quem tem isso para vivenciar. E isso se apresenta aqui de uma forma muito íntegra, de uma forma muito alinhada ao seu emocional, tá? Uma vez que você entendeu que uma área só da sua vida, ela não vai desestruturar as outras áreas. E eu posso estar falando aqui que antes você estava muito focando, por exemplo, hoje eu estou triste, mas sempre focando na mesma coisa, entende? Estou triste por conta do meu chefe, estou triste porque eu não tenho uma pessoa, estou triste porque... E sempre batendo no mesmo martelo. E agora não, agora você já começa a enxergar as coisas de uma outra perspectiva, de uma forma mais madura, principalmente emocionalmente maduro e madura, tá? Vamos entender aqui o que mais? Pegar mais específico dentro das áreas de relacionamento, carreira. Tem alguma coisa que eu não falei aqui ainda? Sim, claro. A importância de acreditar em si mesmo, né? A importância de... A carta do louco com a carta do enforcado me traz muito a questão de quando eu acredito e confio na minha história, no meu ponto de vista, confio que a minha felicidade é importante, comentários externos não me afetam, né? A pessoa pode falar, mas você está nesse relacionamento porque você fez isso, isso e isso, ou então você está com essa pessoa porque fez isso, isso e isso, então você está nesse trabalho, conseguiu essa posição dentro desse trabalho porque você fez isso, isso e isso. Quando você está íntegro com você, entende a importância da sua felicidade, esses comentários externos, eles não são tão mais importantes, tá? E isso é muito importante. E esse posicionamento de você estar bem com você mesmo, ele vem da autenticidade de acreditar em si, de acreditar que você merece. Porque uma vez que eu duvido que eu mereço de fato vivenciar algo bom, qualquer coisinha me leva para um caminho ou para uma situação de não merecimento, de não pertencimento, de culpa, de ai, mas eu fiz isso, ai, mas agora não entende. E aqui não é choramingô para janeiro não, tá? Pisciana, é você acreditando no seu potencial, seguindo a sua vida, vivenciando a sua história, fazendo aquilo que te traz prazer, né? Porque a carta do louco ele também traz isso, trazendo coisas que alimentam o seu coração, sabe? Independente do julgamento, independente do que pensam, independente, né? Eu vivo a minha vida e a minha história. E começa a priorizar outras coisas, começa a encontrar outras oportunidades. Vamos ver aqui o que mais? 3 cartas, por favor. Uhum. 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 Nossa, só mais uma, por favor. Pisciano, me veio muita energia de câncer aqui. Se você está lidando com algum canceriano no seu trabalho, na sua vida, entende que essa questão com essa pessoa é mais uma questão mental do que física, tá? Tem muito mais a ser resolvido na sua mente em relação a essa pessoa do que de fato na matéria. Às vezes está buscando muito por uma solução, por fazer, por se movimentar em relação a isso. Não é para todo mundo, mas é importante ser dito nesse momento, tá? Tem alguma coisa aqui, ou então você tem câncer, ou então essa pessoa tem câncer, enfim, o que quer que seja. Tem uma questão aqui que é muito mais mental do que físico. Dê tempo ao tempo. Entenda com mais clareza os seus sentimentos, os pensamentos, tá? Porque tem problemas que só existem muitas vezes na cabeça. Pode ser sua ou na da pessoa. Né? Às vezes alguém está te julgando demais ali porque escutou você falar alguma coisa e na verdade você nem estava falando naquela intenção ou naquele momento para aquela pessoa, era uma outra história. Sabe quando você passa, aí você pega a história no meio do caminho, pega a conversa andando e você tira a sua própria conclusão e de repente sua cabeça está pensando sobre aquilo, pensando, e na verdade nem é aquilo. Tem uma situação aqui, tá? Então se isso for para você, se você está refletindo muito sobre um assunto que você não tem 100% de certeza, se, por exemplo, falaram que fulano falou, tá, mas fulano, vem cá, entende?
é hora de tomar alguma decisão em relação ao que falaram. A quem falou, ok, então vem cá, vamos resolver? Carta do julgamento, tá? Ou então, por exemplo, aconteceu alguma situação lá no meu trabalho. Tem uma questão aqui que não está clara. E aí a sua cabeça ou a cabeça de alguém está matutando e processando isso em diferentes direções, digamos assim, que nem sempre é a direção certa, tá? Então, evite isso, né? E se for algum conflito que acontecer agora em janeiro, que você não conseguir evitar, que aqui pode ser para alguém de câncer, mas também pode ser para qualquer outra pessoa, né? Digamos assim. Tem energia de câncer muito forte, mas pode ser também para qualquer tipo de situação. Se isso acontecer para você, procure entender com clareza. Ah, fulano falou, então tá, fulano, vem cá. Ah, não sei quem fez isso, isso e isso e deu esse resultado. Nossa, mas eu nunca acreditaria que fulano faria isso. Fulano, você fez isso mesmo? Entende? Tem alguma coisa aqui que vai precisar bater o martelo da confirmação. A carta do julgamento traz isso, né? Você, tirando a prova do 7, tá? Vai precisar de mais detalhe, mais investigação. Uma avaliação final, digamos assim, tá? Sobre qualquer situação que gere algum conflito. E aí, seja você essa pessoa de decisão, né? Não fica muito nem parado demais ou matutando demais na cabeça. Vai e faça, tá? Haja. Bora lá. A gente tem aqui, em relação a relacionamento, bom, de um modo geral também tem uma questão aqui do seguinte: hora de canceriano começar a descansar um pouco. Hora de canceriano, olha como é que a energia de câncer está forte aqui. Hora de pisciano começar a descansar um pouco. Existe uma batalha, pisciano, que já acabou. Tá? Existe uma batalha que já acabou. Não precisa ser difícil mais. Não vai ser difícil mais. Se foi difícil no passado, se você teve que passar por algumas situações, isso precisa ficar para trás. Só que você só vai conseguir parar e entender de fato que algumas situações estão no passado quando você parar para analisá-las. Quando você parar e olhar distante, né? Ah, essa situação aqui é um probleminha. Aquela pessoa lá no meu trabalho, eu amo ela. Mas tem essa outra aqui que sempre está fazendo uma intriguinha ali. Começa a afastar. Qual é de fato a importância que tem? Isso ainda me afeta hoje ou eu estou remoendo coisas de meses atrás, sabe? De anos atrás. Né? Lá na minha família, por exemplo, fulano era assim, assim, assado. Eu estou julgando aquela pessoa com a perspectiva que eu tenho dela de 20 anos atrás ou com a perspectiva que eu tenho dela de hoje? Qual é o meu olhar sobre essa situação? Porque aquela pessoa mudou. Eu estou dando a ela a oportunidade de conhecê-la novamente, digamos assim, sabe? Ou eu estou simplesmente julgando pelo que eu acredito que é, né? Pelo que foi, digamos assim. Tá? E isso pode ser família, isso pode ser amigos, pode ter alguma situação assim em janeiro, tá? Você é muito preso ainda a versões de você ou de outras pessoas ou de oportunidades profissionais que eram no passado, que já estão diferentes. Então é preciso descansar, pisciano. Descansar para que você consiga fazer um mapeamento mesmo, fazer uma autoanálise, uma autorreflexão sobre qualquer situação, sobre você e sobre qualquer outra situação externa que possa vir tomar sua atenção, digamos assim, em janeiro, tá? Quando eu não faço essa pausa, quando eu não faço essa análise, esse descanso, eu simplesmente julgo o livro pela capa. Eu tenho essa concepção dessa pessoa de 10 anos atrás. E aí qualquer coisa que acontece, eu julgo que essa pessoa, da mesma forma, com a mesma... Eu continuo julgando essa pessoa com a perspectiva que eu tenho de 10 anos atrás. Entende o que eu quero dizer? Tá meio confuso, né? Mas é meio que isso, assim, né? É você parar e entender de uma figura maior. Essa pessoa, de fato, ela é aquela mesma pessoa? Não. Então, essa pessoa que está aqui hoje, ela está na minha vida ainda por quê? Porque ela tem isso, isso, isso. Ok. Tá. É importante para mim? É importante para mim. Então, eu vou manter. Beleza. Agora, não é uma pessoa, não é uma situação, não é um trabalho, né? Porque isso eu posso fazer também em relação ao trabalho. Por exemplo, esse trabalho já foi bom, hoje é bom?
Eu estou olhando para esse trabalho com o olhar de quando eu comecei ou com o olhar que eu tenho hoje? Hoje é de fato bom? É bom. Ok, então eu continuo com isso. Não, não é bom, já não é mais a mesma coisa. Então, peraí, tem alguma coisa que eu preciso olhar. Por que eu ainda estou mantendo esse trabalho na minha vida? Aí a gente começa os processos de reflexões, mas a partir do momento de pausa e análise. Se eu faço esses questionamentos sem parar, simplesmente na correria do automático, eu acabo julgando com o olhar que eu tinha anteriormente e acabo repetindo ciclos, vivendo coisas que eu já não precisaria estar mais vivendo. Poderia já estar vivendo em um nível de consciência muito maior. Tá? Vamos ver aqui específico, relacionamento e trabalho. Olha isso. Mensagem do número 44. Na área de relacionamento, 4 de espada 2 vezes. Ou seja, tem que descansar, canceriano ou pisciano. Por que eu tô com a energia de câncer tão forte, gente? Me deixe saber se você está lidando com alguém de câncer. Só para eu entender se tem sentido. Porque é uma energia de câncer muito forte. E câncer... Bom, enfim. Vamos lá. Energia do número 44, na área de relacionamento específico, ou seja, hora de descansar. Se você já encontrou o seu 2 de copas, gratidão, muito bem, aproveite, desfrute. Se você não encontrou ainda o seu 2 de copas, ele já está presente na mesa. Porém, ele só vem a partir de uma autoanálise, a partir de um momento que eu entrego, a partir do momento que eu entendo que não é pela força, não é pela busca, não é pelo esforço árduo, é pelo meu merecimento. Aqui sim, na sua área de relacionamento, canceriano, é deitar e descansar. Sentar e esperar, digamos assim, sabe? Esperar porque o que é seu ninguém tira. Tá aqui, ó. Tá? Canceriano não, pisciano. Enfim. Bora lá. Área profissional. Podem surgir alguns pequenos atritos, digamos assim. Né? Pequenos atritos que vêm, mas na verdade para te trazer libertação mental. Tá? É para trazer clareza, é para trazer a verdade, digamos assim, né? Ah, eu nunca esperava que essa pessoa fosse fazer isso. Pois é, mas essa pessoa fez isso e faria de novo, entende? É mais uma questão de clareza, tá? Não se prenda mentalmente, não se iluda demais ou não crie muitas... Qual que é a palavra? Não crie muitas expectativas, digamos assim, na sua área profissional sobre alguma coisa ou sobre uma situação em específico. Não dê muito palco. Por exemplo, estou aqui no meu trabalho, mas tive uma oportunidade de trabalhar de novo, tive a oportunidade de mudar de trabalho, né, de ir para um outro lugar. A princípio, analise melhor. Não dê muito palco para essa oportunidade. Não saia do lugar que você está cuspindo na cara de todo mundo, ou então muito feliz, cantando, gritando a sua felicidade, porque você conseguiu algo melhor. Se você sentir no seu coração que é uma boa oportunidade, vá e faça. Mas vá quietinho. Ninguém precisa saber o seu novo lugar. Entende? Não precisa de alvoroço aqui para essa movimentação que vai acontecer. Ah, fui promovido, finalmente, depois de 5 anos fui promovido. Ou então passei no concurso, de repente saiu o chamado lá, né, saiu, esqueci o nome que fala agora. Fui chamado, né, para trabalhar, enfim. As pessoas não precisam saber ainda, tá? É o momento de fazer pianinho, fazer a sua movimentação, porque isso pode te gerar questões mentais. Por exemplo, falei demais, né? Falei que estou indo para um outro trabalho, falei que tive uma outra oportunidade, falei que tive um aumento, ou então tive a oportunidade de me movimentar profissionalmente, abrir o meu próprio negócio, e aí comecei a falar para algumas pessoas. De repente surgiu tanta negatividade, surgiu tanto comentário que isso me pesa. Eu não estou totalmente estruturado ainda, não tenho uma estabilidade ainda 100% para eu sustentar todas essas
coisas que vêm na intenção de me desestabilizar mesmo. E acaba que muitas vezes eu posso acabar perdendo a oportunidade por uma questão mental, tá? Fico me questionando demais se eu mereço aquilo, fico me questionando se eu tô pronto, fico me questionando se eu vou conseguir dar conta, né? Porque tem muito uma questão disso. Não deixa, acabo me isolando em muitos momentos, né? Não deixa com que as outras pessoas tenham esse poder. E a melhor maneira de você não dar esse poder aos outros é não contar para eles os seus movimentos, tá? Isso aqui vai ser muito importante para janeiro. Ou então, por exemplo, vou sair de férias e lá no meu ambiente profissional estou contando para todo mundo o meu roteiro inteiro das férias. As pessoas não precisam saber, tá? Aqui pede para você ir fazer o que você tem que fazer, quietinho, porque pode ser que, por exemplo, alguém saiba que você está no lugar que ela gostaria de estar, está muito feliz, e acaba criando alguma situação ali na sua ausência para que, quando você volte, ou então até para tentar atrapalhar a sua alegria, né? Tem alguma coisa que é assim, tá? Então, atenção nisso, nessa energia. De um modo geral, em relação à saúde mental, física e emocional, existe uma preparação, existe algo que foi preparado para você vivenciar abundância, crescimento, digamos assim, né? Só que você ainda não consegue ver isso claramente, tá? Isso pode muitas vezes te deixar desanimado, te deixar desmotivado, te deixar, se for a sua situação, né? Ou então estou vivendo com muitas promessas. Só que aqui tem uma questão de que isso já foi preparado. É só o tempo da justiça divina, o tempo do julgamento, o tempo da maturação desse processo, entende? Tenha paciência, tá? Não é porque você ainda não viu que isso não está pronto. É só uma questão de olhar em uma outra direção para fazer toda a diferença para você, tá? Novos caminhos, novas oportunidades, piscianos. Oportunidades que surgem muitas vezes de pensamentos. Sabe quando eu tenho uma convicção muito forte em algo, e aí eu fico esperando que algo venha daquela situação, ou que algo venha daquela pessoa, ou que algo venha daquele trabalho, e de repente eu tenho uma ideia que muda o rumo. E aí quando eu mudo o rumo, eu entendo que eu estava perdendo tempo em alguma situação, em algum pensamento, em alguma estratégia, que existem outras possibilidades, que muitas vezes são menores, né? Visualmente, inicialmente, são menores, mas que tem uma projeção de crescimento até muito maior do que o que eu acreditava. Então é importante aqui, em janeiro, acreditar também nas coisas de menor impacto inicial, digamos assim, né? É você ter mais visão de longo prazo. E isso vai te trazer mais estabilidade a longo prazo, estruturação, digamos assim, né? Não é muito, eu quero muito estruturar isso. Perdão. Oh, Jesus. Eu quero muito estruturar isso de certa forma. Quero muito estruturar alguma coisa, quero muito estruturar um casamento, quero muito estruturar um relacionamento, digamos assim. E muitas vezes eu estou pensando no grande, né? Pensando no todo. Mas não esqueçam que um relacionamento, né, um casamento, ele começa na amizade. Primeiro eu preciso entender se aquela pessoa é uma pessoa que eu gostaria de estar de fato para o resto da vida. Então aqui tem uma questão também dos passos, né? Conheci uma pessoa, comecei a namorar, já conheço um pouco a pessoa e quero casar. Vai com calma, tá, pisciano? Da mesma forma que fala aqui no seu na sua área profissional, para você não sair falando muito as coisas que você tem feito para as outras pessoas e as mudanças importantes que vão acontecer também, não sair divulgando muito isso, fala muito também para você focar nos pequenos passos, focar na estruturação longeva, a longo prazo, sabe? Se você tem intenção de casar com a pessoa, né, de estruturar algo, você não precisa ter pressa. Você sabe que aquilo vai se consolidando com o tempo, sabe? A pressa, ela vem muito da insegurança de perder. Ela vem muito da insegurança de, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer nunca. Entende? Não! Aqui pede um pouco mais de entender o tempo e o processo de cada coisa, tá? Às vezes eu estou querendo forçar muito que aquele trabalho aconteça. Se eu estou querendo forçar muito que esse
se a situação profissional aconteça, que esse relacionamento aconteça, se eu quero muito ter isso a curto prazo e muito rápido, é muito pelo medo do abandono, é muito pelo medo de não ter em algum momento, é muito pelo medo da falta, e aí já começa errado, tá? Então, assim, é estruturar aos poucos, é estruturar com força, com vontade, tá? Vamos pegar aqui uma mensagem final, piscianos, para vocês. Mensagem final para janeiro de 2026 para o signo de Peixes. A carta da assertividade. A carta da assertividade caiu também para o signo de Câncer. Pode ser por isso, né? E agora veio de novo essa mensagem complementar. Se você tem câncer forte no seu mapa, ou então está lidando com alguém que é canceriano, canceriana, ou então sente a vontade, né, de assistir a leitura de Câncer, assista a leitura de Câncer. Saiu também essa carta para cancerianos e é uma leitura muito bonita. Então pode ser que tenha alguma mensagem complementar para vocês, tá bom? As mesmas cartas. Quase as mesmas, né? O que muda aqui aqui traz muito, tem a carta da criança, a carta do outono, ou seja, a carta da criança com a carta do outono me traz um processo de maturação interna para criar novos projetos ou até para gerir uma nova vida, tá? Se você não quer engravidar, se previna. Se você quer engravidar, um ótimo momento. Porém, um momento que pede assertividade. Faça isso com clareza. Não faça porque está ficando para trás, não faça porque... Enfim, faça isso porque você realmente quer fazer. É uma mudança extraordinária de vida, tá? Não só uma criança, mas um projeto também que você coloca com o seu nome, com a sua cara, com o seu posicionamento, é algo que muda uma história. E aqui fala, tenha fé. Tudo está trabalhando em seu favor. É como se fosse um desejo atendido, né? Pode ser que durante o processo de um projeto, de uma criança, você enfrente algumas coisas, né, que é normal da vida. Mas isso muitas vezes vem para trazer, de fato eu queria isso? Porque se eu quero, um problema que é grande, ele vira pequeno, entende? Então eu não fico reclamando demais pelas circunstâncias, eu simplesmente agradeço por poder vivenciá-la da forma como a espiritualidade, a minha alma, Deus, como você gosta de chamar, acha que é a forma mais importante para mim, tá? Então comece a entender. Por exemplo, eu estou vivenciando isso. O que é um problema grande vira um problema pequeno, tem propósito. Agora, se é um problema pequeno e vira um problema grande, não é um propósito. Então eu preciso entender melhor aquilo, tá? Aquilo que é para ser nosso vem com facilidade e mesmo quando não está com facilidade, a gente encara isso com facilidade porque a gente entende que tem uma missão por trás. Combinados, piscianos? Espero que tenha feito algum sentido para vocês. Me deixe saber, comenta para mim, por favor, pisciano, se fez sentido para você, para o seu momento. Deixa um coração, uma estrela, um girassol, uma lua, um peixe, né? E é isso. Gratidão, gratidão, gratidão por estarem comigo mais uma vez. Já te convido a se inscrever no canal, já te convido a curtir esse vídeo também, não se esqueça de curtir. E volte sempre. A gente se encontra numa próxima leitura. Um abençoado janeiro de 2026 para cada um de vocês. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.